Pessoal, aqui quem fala é o Maicon de Souza e este é mais um episódio do podcast Vida Cotidiana. Hoje o tema é um tema muito interessante, que inclusive todos vocês gostam muito, tanto é que de todos os episódios do podcast, o que mais chama a atenção aí, que mais dá audições é o tema vinculado ou ao amor ou ao dinheiro, a parte de finanças. Então hoje a gente vai falar de finanças, e eu trouxe uma convidada muito especial para a gente bater um papo aí sobre esse assunto, Flávia Vieira. E aí, Flávia, tudo bom? Oi, tô bem, e você? Joia! Então, Flávia, fala aí para os ouvintes do Vida Cotidiana, quem é você? Meu nome é Flávia, eu tenho 25 anos, sou investidora de coração, farmacêutica de graduação, né? Quer dizer, ainda me graduando, infeliz no curso, mas investindo muito feliz. Isso é importante, hein? Flávia, você tem um canal no Instagram falando sobre investimentos, não é verdade? Tenho sim. É @canal Neuromoney. Também tem no YouTube, mas ainda tem pouco vídeo lá. Aos poucos eu vou Uhum, soltando mais. é isso aí. Então, gente, eu trouxe a Flávia aqui exatamente para a gente falar sobre liberdade financeira e investimentos. Ela, como é uma especialista nessa área, ela vai bater um papo com a gente, falando sobre essa parte aí do que é a liberdade financeira, que muitos confundem, acham que liberdade financeira é só ter um trabalho e receber um salário todo fim do mês, mas não é bem assim, não é verdade, Flávia? É verdade. O dinheiro Então, tem que trabalhar para você não trabalha pelo dinheiro, né? exato. Então, para a gente Isso é abrir verdade. aí esse bate-papo, antes de mais nada, que o dinheiro significa para você? Caramba, para mim, acho que pode dividir de duas formas, né? Primeiro, como forma de investir, e segundo, como no sentido filosófico mesmo, sabe? Mas começando pela forma de investir, né, que é o que todo mundo quer saber, tem uma frase do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, que eu gosto muito, e eu uso ela, que ele diz que dinheiro serve para fazer mais dinheiro. Eu guardei aquilo, cara. Tipo assim, nada mais é do que você pegar e investir a parcela do seu salário todo mês. E quando você receber os dividendos, que dividendo nada mais é do que o lucro das empresas, você reinveste eles para você ter cada vez mais dinheiro, que eles chamam de bola de neve, Uhum, que é um efeito muito legal, para você receber cada vez mais dividendo, né? E aí, com o tempo, alcançar sua liberdade financeira. exatamente. E falando sobre a liberdade ou independência financeira, uns chamam de liberdade justamente por ter uma renda passiva que lhe permita viver disso, né? A renda da pessoa de forma meio que automática, entre aspas, digamos assim, consegue suprir todas as questões de dívidas, a questão de bem-estar e assim por diante. De um modo financeiro falando, né? Tirando essa parte do que as pessoas de maneira muito comum confundem. O que você considera de fato essa liberdade ou independência financeira? Cara, para mim, é eu ter, assim, a tranquilidade de eu, tipo assim, um dia eu vou ser demitida, não estou trabalhando e mesmo assim eu estou recebendo um salário, né, vindo dos dividendos das minhas ações ou de fundos imobiliários. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito apegada a bens materiais. Às vezes pode Uhum, parecer contraditório, mas eu não sou muito. Então, assim, é muito tranquilo para mim viver num padrão de vida muito baixo. Então, mas na verdade, eu, por exemplo, sou muito apegada à estabilidade. Então, tipo assim, a pessoa que tem medo de ser demitida e fica naquela pressão de trabalhar em empresa privada, cara, não vou ser demitida. Não, cara, os investimentos te dão a possibilidade de você ter uma renda passiva e até se aposentar se você quiser. E aí, tipo, a possibilidade de pagar todas as suas contas e até viajar se tiver bastante dinheiro aí, viver uma vida bem confortável, interessante. basicamente. Muitos ouvintes, Flávia, no episódio do podcast que eu gravei anteriormente, com um amigo meu que também é educador financeiro, depois Pablo. desse episódio, muitos perguntaram sobre formas de investimento, porque no episódio anterior nós entramos apenas no detalhe de organização pessoal no que tange o lado financeiro da pessoa. Nós não entramos em detalhes
no que se refere aos tipos de investimentos disponíveis. Você pode explanar aí para a gente quais são os tipos de investimento e meio que resumir um pouco de cada um deles? Claro. Basicamente, os investimentos eles podem se dividir em duas grandes categorias, né? Que seria a renda fixa e a renda variável. A renda fixa nada mais é que são investimentos que você sabe quanto que você vai ser remunerado no final. Então, por exemplo, nessa classe fazem parte os debêntures, o CDI, a taxa de juros interbancária. Isso. Tem Está o atrelado ao LCI, Selic, né? mais ou menos. Historicamente, eles são muito próximos, mas não tem muito a ver, não. Uhum. Mas historicamente são realmente muito próximos. E, então, assim, a gente tem os títulos públicos federais, né, que são o Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo e o governo te dá uma remuneração de volta. E também tem a renda variável, que são ações, fundos imobiliários, ETFs, as criptomoedas aí, que é o Bitcoin que está explodindo, rally grande do caramba, né? Então, assim, eu particularmente eu gosto muito de ação, tá? Porque tem uma volatilidade muito alta e às vezes a pessoa fica com medo, mas não precisa ter medo, sabe? Assim, a volatilidade ela é sua amiga. Então, às vezes o mercado está num período assim muito irracional, as ações caem muito, é aquele momento que você compra. Entendeu? E você ganha não só pelo dividendo, mas também pela valorização do ativo. Então, eu gosto muito, por exemplo, fundo imobiliário é um pouco menos volátil. Então, eu particularmente gosto muito mais da ação nesse sentido. Assim, tem que ter um pouco de estômago, mas assim, eu penso que quando você escolhe não vender as suas ações, todo o seu psicológico fica muito mais alinhado. Você passa a perder o medo de renda variável. Você sabe que, embora as ações estejam caindo, ali tem uma empresa por trás, tem fundamentos, e são empresas geralmente muito sólidas no mercado, se você escolher uma boa empresa, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito de ação, muito, muito mesmo. E é o que eu recomendo para a maioria das pessoas. Às vezes as pessoas têm medo, porque, tipo, oscila muito, mas, caramba, às vezes a pessoa não precisa se expor 100%, né? Ela Isso. pode começar com 10%, 5%, e a pessoa vai aumentando, porque o perfil do investidor ele pode mudar durante o tempo. E não é necessariamente uma coisa fixa para sempre. Então, quando você faz o API, que é basicamente um questionário que você responde, você descobre qual é o seu perfil de investidor, cara, isso muda com o tempo. Então, a pessoa pode ir se expondo aos poucos, sabe? E ir vendo como é que funciona, até onde ela aguenta, entendeu? Então, Uhum. uma coisa que você não precisa ter medo, cara, honestamente. Tem gente que tem medo, mas não precisa ter medo. E é interessante, né, Flávia, a gente ter um planejamento financeiro, porque a gente vive no universo, numa sociedade aí em que a gente precisa de grana para sobreviver. Não adianta nada as pessoas demonizarem tanto a questão do dinheiro, porque não adianta, não tem para onde fugir, né? Porque querendo ou não, na minha opinião, tá? A questão do dinheiro ele representa muito do que a sociedade construiu ao longo da sua existência, porque já foram testadas várias formas aí de você adquirir conforto, né? Antigamente tinha o feudalismo, as pessoas utilizavam o mecanismo de trocas, e aí, de repente, surgiu a instituição estatal, que, de repente, começou a controlar a economia através do que é chamado de socialismo histórico, e aí, por último, veio a questão do livre mercado, tendo a questão do capitalismo como o seu braço direito aí para sua sustentação. E, assim, querendo ou não, o dinheiro ele faz parte, porque ele é um meio moderno de troca, e pelo menos é a minha Sim. opinião. E o que você acha, Flávio, dessa questão aí do que motiva as pessoas a terem essa demonização do dinheiro? Porque já foram testadas outras formas de você ter essa relação de troca que, por sinal, não deram certo. E por quê? Apesar de ser tão moderno, entre aspas, né, digamos assim, essa questão de você ter um papel, tem o dinheiro eletrônico também, como a gente chama de bitcoins, a questão dos cartões de crédito, de débito, e através de tudo isso, por que você acha que ainda assim as pessoas, algumas pessoas, né,
elas tendem a ter essa demonização aí? Caramba, né? Eu não sei exatamente, mas dizem que a esquerda, né, a esquerda no sentido econômico, socialismo e comunismo, acabou puxando muito a parte ideológica. Por exemplo, LGBT, os negros e feminismo. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo que o comunismo não funciona. E não funciona porque como é que você vai fazer uma sociedade muito complexa, um planeta Terra de 7 bilhões de pessoas funcionar, sem que exista um meio de troca? Você não pode trocar banana por charuto, cara, entendeu? É complicado. Então, você tem que ter um meio de troca ali, porque é muito complexo. 7 bilhões de pessoas, 7 milhões de habitantes, não tem como. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram vendo o comunismo não dava certo e esse pessoal comunista, socialista, acabou puxando a parte ideológica, tá? Então, acabou ficando essa herança, né? E eu acho engraçado, a gente já discutiu muito sobre isso, né? Uhum. Que as pessoas não pensam muito antes de falar. As pessoas, tipo assim, muita vez, muita gente veja que, tipo assim, ela é LGBT e fica demonizando o dinheiro, sabe? Não, é uma merda, capitalismo, não sei o que, não sei o que. Cara, quando você é LGBT, quando você é mulher, quando você é negro, você não precisa necessariamente ser socialista, ser comunista, não precisa defender esse tipo de coisa. Não que eu ache errado, assim, cada um tem sua opinião, entendeu? Eu não sou dessa opinião, mas é tudo muito subjetivo, sabe? Mas ainda assim, eu penso que as pessoas defendem isso muito cegamente, sem pensar. Muito sem pensar. E eu noto isso. A gente tem até uma opinião muito próxima em relação a isso, né? Uhum. Que a gente compartilha do sentido libertário, no sentido ideológico, né? E você ainda aceita um pouquinho do Estado, né? Uhum. Então, é quase que um liberalismo ali, meio que misturado com libertarianismo e coisa do tipo. É. Então, acho que fica essa herança que ficou, né? Eu acredito nisso. Pelo menos é o que me Uhum. foi dito. Exato. Possivelmente é isso mesmo. Uhum. E ainda falando disso, né, os investimentos eles vieram aí para trazer, igual você disse, uma certa comodidade para que a pessoa ela possa escolher de que maneira ela pode trabalhar e ter uma válvula de escape caso aquilo dê errado, né? E com certeza isso vai gerar muitas perguntas, né? A pessoa que está nos ouvindo agora deve estar se perguntando, tá, mas o que eu preciso saber para investir? Eu já entendi que realmente é importante eu ter uma espécie de colchão financeiro, que é o local onde eu vou recorrer onde eu tiver uma dificuldade, não tiver trabalho, e assim sucessivamente. Então, para mim que nunca investiu, por exemplo, a pessoa deve estar pensando nisso. Para mim que nunca investiu, qual que é o primeiro dos passos que eu tenho que tomar nessa situação? O que você diria para essa pessoa que chega para você com essa indagação no seu canal, Flávio? Assim, lembrando que essa visão do investimento ser o colchão, isso é uma visão muito pessoal, tá? Porque eu não Uhum. tenho o intuito a intenção de parar de trabalhar, mas tem gente que investe para se aposentar mesmo. Então, isso é muito relativo. Mas, assim, de qualquer forma, a pessoa precisa entender que a ação não é cassino. Não é. Tem muita gente que acha porque o avô fala, porque o tio fala. E tem todo o histórico por trás que faz sentido a pessoa falar isso. Quando a Bolsa foi criada, foi em 1974, se não me falha a memória. Teve um boom enorme, que foi uma bolha, e estourou, sabe? Porque teve muita empresa que mentia no balanço, entendeu? Então as pessoas ficaram com essa percepção errada. Mas não é. Hoje em dia já foram feitas várias formas de que chama-se governança corporativa, né? Que é quando você traz meio que a verdade ali para o investidor, o balanço ele é verdadeiro. Então é um novo mercado, né? Então, assim, dificilmente uma empresa vai mentir no balanço dela, a não ser a IRB, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, assim, não é cassino. Então, a pessoa precisa entender, primeiramente, que especulação está um pouco mais ligada ao cassino, tá? E investimento, não. Investimento, você está investindo e está recebendo dinheiro de uma empresa que está gerando valor de fato à sociedade. Você ganha os lucros daquela empresa. Então, o lucro, cara, ele gerou valor para a sociedade.
por exemplo, uma empresa de energia. Você consumiu energia. Você está pagando para consumir aquela energia. Então, é um investimento. Especulação não. Tipo assim, estou achando que aquela ação vai estar a R$ 20 e daqui a pouco ela vai para 23. Isso é especulação, não tem o menor fundamento por trás. Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa entender isso. E quando você investe em empresas sólidas por trás, você não precisa ter medo, é só você saber o que você está fazendo. Você precisa conhecer ela. Então, assim, setores perenes, por exemplo, banco, saneamento, energia, são empresas que, assim, cara, a chance de falir são muito baixas, porque vem crise, passa crise, está todo mundo usando banco, está todo mundo usando energia, bebendo água. Então, assim, a gente que é aqui de Minas, né? A CEMIG, cara, quanto que a CEMIG vai falir? Nunca, praticamente. Dificilmente vai falir. Eletrobras, Copasa de água, entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa observar. Até E, mesmo assim, porque não teria como ela falir, porque se ela começar a quebrar, quem que vai ter que pagar o sustento dela no mercado? Adivinha? Ela é uma empresa pois é, estatal, né? Pois é, ela começa a andar mal das pernas, com certeza o Estado não vai deixar ela quebrar, então quem paga a conta somos nós no fim das contas, né? vai injetando dinheiro lá, né? Uhum. É brabo. Então, assim, às vezes a pessoa está começando agora, uma coisa que, assim, eu falo muito. As pessoas falam muito de diversificação. Diversificação é o rei dos investimentos. Cara, não é que não seja verdade, mas no início eu não concordo de todo. Eu até vou um pouco contra a corrente em relação a isso. Eu prefiro ter poucas empresas na minha carteira. Até hoje eu só tenho 4, pra você ter ideia. Tem gente que tem 20, não tá nem aí, não sabe nem o que tem lá na carteira. Não, é importante eu estar diversificado. Entendeu? Eu acho que não é muito assim. Então, assim, o que eu falo? A pessoa, quando ela começar de fato, compra somente uma ação de uma única empresa. E escolhe de setor perene, saneamento, energia, banco, que são setores sólidos e dificilmente vai quebrar aquela empresa. Então, você tem uma garantia ali de tranquilidade. Mas essa pessoa que só tem uma ação de uma única empresa, cara, você não vai pegar 50% do seu patrimônio e botar ele naquela empresa. Você pega no máximo 5%. Até para você ir testando, pisando com calma, né? Então, assim, eu recomendo isso. Aí, conforme você vai pegando experiência, você vai vendo que você vai se acostumando com a volatilidade da bolsa. Eu recomendo sempre quando a pessoa vai entrar na bolsa, ela entre com somente 5% da carteira dela em renda variável e compre somente uma ação. Porque todo mundo fala que diversificação é o rei dos investimentos. Cara, não é que não seja verdade, mas eu não acredito nisso de todo. Entendeu? Então, assim, eu sempre recomendo que a pessoa compre uma ação só, de uma única empresa, e vá se acostumando com a volatilidade da bolsa e vá conhecendo a empresa que ele tem. Porque muita gente começa e já faz o API e vê que consegue aguentar ali 50% do patrimônio dele em renda variável. Ok, ele aguenta, mas ele vai ter que estar bem diversificado para ele ter 50%. E ele não vai conseguir conhecer tudo que ele tem, porque é muita empresa. Por isso que eu falo, começa com uma só, e conforme as oportunidades forem aparecendo na bolsa, você vai comprando mais ações que estão descontadas. Então, tipo assim, hoje eu tenho uma ação. Pô, aí daqui a pouco identifiquei uma boa empresa que está barata. Eu particularmente gosto muito de empresa que está com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 e com PL bem baixo, né? Ele vai identificando essas empresas e vai incorporando na carteira. Então, eu tenho uma empresa só com 5% do meu patrimônio em renda variável. Achei uma nova empresa. Vou comprar mais ações. Eu já aumento para 10%. Entendeu? Aí eu achei mais uma. Não estou confortável em passar para 15%, sem problema não. Fico com 10% em renda variável, só 3 empresas na carteira. Entendeu? E vai fazendo assim. Então, tipo assim, quando eu comecei, eu tinha muita empresa na minha carteira, muito, devia ter umas 20. Não conhecia nada.
nada. E eu cheguei à conclusão, falei assim, não, eu vou vender tudo que eu tenho e vou ficar só com 3. Hoje em dia eu tenho 4. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. É importante ter essa consciência aí que você disse, da pessoa começar aos poucos. Não adianta nada ela acreditar que vai ser milionária, pegando, por exemplo, o dinheiro que ela conseguiu, de alguma maneira, vender um carro, por exemplo, e aí já pensar, não, eu vou pegar todo esse valor aqui, vou aplicar tudo em ações, depois de 2 meses vou estar rico, milionário. Não é bem assim. Loucura. É muita loucura. Paciência. Acredito que a palavra-chave é exatamente essa que você acabou de dizer, paciência, né? Porque você tem que ir aos poucos, você tem que ir dosando e equilibrando. A partir do momento que você vai pegando confiança, você já vai se aprofundando ainda mais nesse oceano que é o mercado financeiro. E, assim, falou tudo aí nessa parte. E as pessoas têm que parar de ter medo de investimentos. E uma coisa que eu ouço muito, Flávio, que é muito comum aí, das pessoas dizerem o seguinte: eu não vou investir porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu vou gastar tudo que eu tenho hoje. Com certeza você já ouviu isso aí também. Muito. E filosoficamente falando, né, a gente que se conheceu no grupo de filosofia, a gente gosta também desse tema, que acredito que tem tudo a ver com a parte econômica, economia e filosofia. Os dois andam juntos, pelo menos eu tenho essa concepção. E o que você diz para essa pessoa que vira para você e fala: olha, não quero investir porque vai que amanhã eu não estou aqui? Cara, a probabilidade de você morrer amanhã é muito mais baixa do que você estar vivo daqui a 50 anos. É só isso. Não tem argumento melhor. Pois é. Porque as pessoas simplesmente compram bens supérfluos, né? E até bens que não precisam. Por exemplo, às vezes a pessoa recebe hoje o dinheiro de uma herança e fala: quer saber? Eu vou torrar tudo. Às vezes a pessoa fecha camarote, paga bebida para estranho e quer ostentar justamente naquele objetivo de torrar a grana para simplesmente falar que está vivendo a vida. Só que não é bem assim. Tanto é que muitas pessoas que ganham na loteria, se elas não têm uma mente rica, não adianta nada elas virarem ricas no sentido do dinheiro, porque daqui a pouco tempo ela vira pobre de novo. É uma coisa que eu sempre digo: a riqueza ela tem mais a ver com as suas características pessoais, com o que você tem de mentalidade, do que propriamente com os bens materiais que você percebe, que você tem. Tanto é que o que eu digo é o seguinte: se uma pessoa que ela é rica por dentro, no sentido inteligente da palavra, se simplesmente ela perde tudo que ela tem em termos materiais, não dá 1 ano, 2 anos, ela consegue recuperar aquilo tudo de novo e até mais do que ela tinha. Porque uma vez que ela esteve submetida ao insucesso, ao fracasso, ela aprendeu habilidades que fez com que somassem as outras habilidades que ela até então tinha. Eu tenho esse pensamento, porque a pessoa inteligente de fato, ela consegue fazer dinheiro, ela consegue se manter, ela consegue atingir os bens aí e sonhos no sentido material da coisa. O que você pensa disso? Cara, o que eu acho não tem muito o que falar, não, porque eu não acho que eu tenha atingido aonde eu quero chegar, né? Em relação a financeiro e empreendedorismo. Mas, assim, na minha vida pessoal mesmo, eu já tive problemas que, tipo assim, eu tive que me fuder muito na vida para melhorar. Entendeu? Então, assim, em relação à resiliência, né? Que se chama. Dizem que o empreendedor falha umas 2 ou 3 vezes antes de dar certo, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. Então, assim, conhecimento ninguém tira, né? Conhecimento, é a mentalidade, a resiliência, né? A pessoa já, muitas vezes, ela nasce resiliente, ela desenvolve ao longo da vida. Entendeu? E quando você desenvolve, cara, mano, se a pessoa tem a habilidade de cair na merda e depois sair, essa pessoa pode cair quantas vezes for, ela vai sempre levantar. Sempre, sempre, sempre. Interessante. E quem que você considera hoje a sua inspiração em termos de investimentos? Tem uma figura, uma pessoa?
Hã? Luiz Barsi, de longe, de longe. Aham. Eu me identifico muito com o cara, mano. Mano, como é que o cara, ele ficou bilionário, ele começou a investir com 30 anos. 30. Com 30. 30. Tardiamente, né? Tarde. E acho que, tipo assim, eu vi que ele trabalhava muito como auditor fiscal, acho que ele chegou até a abrir uma corretora e vender, bem no início da carreira dele, mas eu acho que, via de regra, ele trabalhou a vida toda, como CLT ainda, sabe? Então, tudo que ele fez foi juntar muito dinheiro. Por isso que eu sou fã do cara. Então, o cara juntou muito dinheiro, começou com 30 anos, ele tinha uma estratégia, para mim, eu sigo a dele, tá? Uhum. Assim, braba demais. Eu sou fã do cara, sou fã mesmo. Eu admiro muito ele. Então, ele, por exemplo, se hoje ele ficasse pobre por alguma catástrofe, algum motivo além do normal, ele é um dos caras que eu acredito que em 1 ou 2 anos ele recuperaria tudo de novo, porque ele tem o conhecimento. E esse conhecimento que ele tem, ninguém tira dele. Ele consegue ter as estratégias, bolar. Ele já errou muito, então, por isso, eu acredito que ele é um dos caras que, se perdesse tudo hoje, ele conseguiria recuperar novamente. E a questão é que esse cara não perde tudo, não. Uhum. Não, mas digamos Dificilmente. uma catástrofe, né? Digamos Ah, que ele catástrofe. apostou tudo, foi em Las Vegas e aí deu a louca nele e falou: quer saber? Vou Nossa postar tudo que senhora, eu o cara tá tenho. com Alzheimer. O Ai, cara tá ai. com Alzheimer. Aí a filha É, dele sustenta ele. mas é A filha dele interessante sustenta. essa parte. Ô, Flávio, a gente está chegando no final do podcast, tá? Antes da gente finalizar, eu queria que você recomendasse, seja um canal no YouTube, algum livro, algum conteúdo aí para o nosso ouvinte, para ele começar nessa área de investimentos, para ele aprender um pouquinho mais. Eu sei que você vai recomendar o seu canal no Instagram, que inclusive eu recomendo também, mas Também. além do seu canal no Instagram, o que mais de conteúdo que você acha interessante aí do ouvinte procurar para se aperfeiçoar mais nesse conteúdo? Cara, olha, para você acompanhar cenário, notícia e ver como que eles vão interagir com seus investimentos, eu recomendo muito Economista Sincero, Charles Dickens. O cara é brabo, mas eu não gosto de ver assistir vídeo dele. Gosto demais. Outra pessoa que eu recomendo, que eu gosto quando ela analisa ativos, é a Bia Aguilar, do Papo de Bolsa. Eu gosto, mano, ela faz umas análises assim, muito sóbrias, sabe? Eu gosto bastante das análises dela. Eu gosto muito do Bruno Perini também, no sentido de conhecimento, sabe? De conhecimento geral, cultura. Eu gosto bastante. E eu acho que é só. São os canais que eu mais acompanho. Muito legal. Então, gostaria muito de te agradecer, tá, por ter aceitado o convite de participar do podcast. Com certeza Valeu. foi de grande valia, de grande contribuição aí, e porque é um assunto que Obrigada. os ouvintes eles pedem constantemente. Direto eu recebo no direct do Instagram do Vida Cotidiana para gravar podcast sobre amor e financeiro. É incrível. Nossa Senhora. São os dois temas aí que os nossos ouvintes eles o tempo todo pedem. Então é isso, tá, Flávia? Muito obrigado novamente e até a próxima. Beleza. Valeu, Michael. Muito obrigada pela oportunidade. Às vezes eu vou falando, aí vai saindo um pouco do assunto, mas é isso aí. Ok. Muito obrigado, gente. Um abração a todos e até breve. Falou, tchau.